Oi pessoal, tudo bem? Eu vim aqui hoje falar pra vocês as 10 coisas que ninguém me contou antes de eu engravidar. São 10 coisas que geralmente ninguém comenta porque são coisas meio íntimas e tal. E eu vou quebrar o tabu pra vocês e vou contar pra vocês. Foram coisas que eu experimentei na minha gravidez, já tô quase no final, faltam 3 semanas pra esse bebezinho chegar. Mas eu vou contar pra vocês essas 10 coisas que pode não ser que vocês passem por todas essas coisas que eu passei. Cada gravidez é diferente. Então a primeira coisa que eu vou falar pra vocês foram pelos que cresciam demais. Isso é bom porque o cabelo cresce rápido, o cabelo fica forte, bonito, brilhoso, mas o lado negativo é que você cresce pelo nos locais que você não tinha antes. Então eu cresci uma barbinha aqui, eu fiz depilação a laser nas minhas axilas. Então eu depilava assim, eu tinha um pelo ainda, mas eu depilava uma vez na semana, porque dava bem ralinho e simplesmente voltou o que eu tinha de pelo antes. Então eu tenho que depilar a cada 2 dias, ou às vezes todo dia. E o pelo das pernas também, então nem se fala. E quando a gente tá com esse barrigão desse tamanho, é difícil depilar as pernas, viu gente? Mas, além disso, as unhas crescem, o que é bom para as unhas das mãos. No inverno, principalmente aqui nos Estados Unidos, que a gente não olha muito pro pé, porque tá sempre de meia, sempre de bota. Um dia eu olhei pro meu pé, as unhas estavam gigantescas, eu parecia um lobisomem de unha gigantesca. E aí lá vai eu cortar, né, nas carreiras. Mas aí quando eu vi, um pouco tempo depois eu tive que cortar de novo, e cortar, o que geralmente não acontecia antes de jeito nenhum antes da gravidez. Sinais de carne, gente. Esses sinaizinhos, que eu já tinha alguns bem pequenininhos aqui do lado no pescoço. E simplesmente, quando eu comecei, com 3 meses da gravidez, eles começaram a aumentar. E começaram a surgir outros que eu não tinha antes. Aqui no meio dos seios, cresceu um na axila. Os que eu já tinha aumentaram. Então, ridículo. Mas eu sei de uma forma fácil de retirá-los. Depois que eu tiver o bebê, eu vou retirar todos. Mas não é uma coisa muito elegante, digamos. Parece sujeirinha assim no pescoço. Num outro vídeo meu, que eu falei sobre as coisas importantes na gravidez, eu falei que é muito importante ter protetor de calcinha com você sempre. Isso porque o que acontece é, com a gravidez, os hormônios fazem com que a musculatura lá embaixo fique mais relaxada do que o normal. E também o estômago relaxa, tudo fica mais relaxado. Então, lá embaixo, mesmo que você tenha uma musculatura forte, durante a gravidez, se você der um espirro bem assim, bem extravagante, ou se você tossir, o que acontece é que você libera um pouquinho de xixi, vaza um pouquinho. É uma coisa maravilhosa. Então, é bem importante fazer exercício para continuar fortalecendo aquela musculatura e também usar protetor de calcinha. Os mamilos. Eu já sabia que eles mudavam, ficavam mais escuros e aumentavam de tamanho. Isso porque o bebê, quando nasce, o bebê não tem uma visão muito boa. Ele vê mais contraste de coisa muito clara, muito escura. Então os mamilos escurecem para que o bebê consiga chegar ao seio. Mas eu não sabia que fica cheio de carocinho no mamilo. Gente, muita informação. Se você é sensível, tá com medo de engravidar, não assista esse vídeo. Mas aí ficou cheio de carocinho e eu fiquei assustada, não sabia o que era aquilo, porque ninguém tinha me falado antes. Então eu fui perguntar pra médica, ela falou que essas são os carocinhos que ajudam a lubrificar o mamilo. Enfim, muita coisa legal. Todo mundo sabe que o bebê mexe e chuta dentro da barriga, né? Mas eu não sabia que o bebê chutava, às vezes, lugares bem nada convencionais. Tipo, às vezes o bebê chuta na costela tão forte que dói bastante. Ou às vezes o bebê chuta lá embaixo. Parece que o pezinho dele tá lá dentro da sua vagina, sabe? É uma dor horrível. E às vezes a posição dele tá assim, que ele tá mexendo lá embaixo, que você tem que ficar toda, sabe, feito uma pata com as pernas abertas assim, para ver se diminui a dor. Muito legal. Intestino preso. A musculatura fica solta, mas o intestino fica meio preguiçoso, então você acaba ficando com o intestino preso.
Então eu recomendo bastante você comer ameixa para ajudar a fazer com que o intestino trabalhe mais, ter um pouco mais de fibra e você não sofra na hora de ir no banheiro, porque às vezes é dolorido. Gengiva sensível e sangrando. Assim que eu soube que eu tava grávida e que eu fui pra médica, a médica falou que pra eu fazer um exame pra eu ir pro dentista, pra limpar e tal, porque acontece muito de mulher ter, na gravidez, ter doença periodontal por causa da gengiva, fica muito sensível, sangue e tal. Então, recomendo bastante, meninas, escovem seus dentes regularmente e passem fio dental. Toda vez que eu passo fio dental sangra um pouquinho e é normal, porque é da gravidez mesmo. Mas não esqueçam de passar muito fio dental e escovar os dentes, porque eu já ouvi de mulheres que perdem dente durante a gravidez. Então a gente não quer que isso aconteça, né? Ficar banguela, mamãe banguela, não, 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 não. Azia. Como o estômago fica mais relaxado, os ácidos do estômago acabam subindo com comida e com tudo, aquela coisa maravilhosa. Então, sempre que você puder, tem aqueles, eu não sei como é que chama no Brasil, mas aqui se chama Tums. É um tabletezinho que a gente mastiga e que é bem gostosinho e tal, e é só cálcio e ajuda a neutralizar os ácidos do estômago que acabam machucando, e principalmente à noite, não comam perto de dormir, porque quando você deita, sobe tudo, e aí você fica aquela maravilha. Eu não senti muito durante toda a gravidez, mas no início e agora no final da gravidez. Mas eu sempre tenho do lado da cama. O que ajuda também é dormir sentada. Mas não é muito bacana dormir sentada. Então, se vocês puderem ter esse tabletezinho de cálcio do lado, pra vocês comerem, mastigarem quando vocês estiverem com azia, façam isso. E evitem comer antes de dormir. Outra coisa legal da gravidez é você fica com tudo meio relaxado lá embaixo, né, como já falei, e você começa a produzir mais gases, digamos assim. Então o que acontece é, às vezes você tem o gás e você não consegue controlar. E você acaba soltando pum na frente dos outros. Eu já aprendi, então assim que eu sinto que eu vou soltar um pum, eu já saio correndo de perto do povo, porque eu sei que às vezes eu não consigo controlar. Então, e se você não tá grávida e convive com uma coitada grávida, tenha uma pena dela, não faça ela morrer de vergonha se ela acontecer dela soltar um pum na sua frente. Como a gengiva tem tendência a sangrar, o nariz também tem tendência a sangrar. Então, como eu passei a maioria da minha gravidez aqui no inverno dos Estados Unidos, que a gente tem aquecedor nas casas, em todo lugar que você vai, o ar é muito seco, então ressecava demais a minha narina e eu acabava sangrando demais. Então eu sofri demais com sangramento e o nariz entupido direto. Então a coisa maravilhosa foi, eu tinha que andar com lenço para todos os lados. Era sempre sangrando e sempre entupido. Mais uma coisa maravilhosa da gravidez. Mas, gente, eu quero dizer pra vocês que apesar dessas coisas nada gostosas que eu falei pra vocês, eu não me arrependo nem um segundo. Adoro minha gravidez, estou super feliz que o meu bebê tá chegando e não vejo a hora dele aparecer. Então, se vocês gostaram desse vídeo, dê um gostei e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau!